Tenho aqui a história, uma parte da história de José em Gênesis 39. Aqui é quando ele é colocado na casa de Potifar, que era um dos oficiais do faraó. E aqui a gente vê que José, como era alguém abençoado por Deus, era alguém separado por ele, por Deus, para um propósito aqui na terra. Deus abençoou José no Egito. De que forma? Deus deu a ele uma boa fama, um reconhecimento diante de quem ele estava. Nesse momento, como ele foi vendido como escravo, ele foi ser escravo na casa de um homem importante que era Potifar, que era comandante da guarda. E na casa de Potifar, José deu um bom testemunho. Que testemunho era esse? Como servo de Deus, José era um homem respeitoso, que considerava as autoridades e que tinha a sua fé, que mantinha a sua fé. Não quer dizer que ele falava do seu Deus, mas que ele se portava com temor ao Senhor e por isso ele reconhecia que ele estava ali debaixo do controle de Deus. A gente não vê aqui uma manifestação de José orando, de José profetizando, mas ele foi alguém que não desonrou o seu Deus. Ele não agiu de uma forma a prejudicar o seu povo, prejudicar a memória do seu Deus, mas ele manteve a sua fé, o seu temor. A gente não pode olhar para a vida de José e ver que ele foi abençoado sem o temor a Deus. Agora é bom lembrar que a bênção na vida dele era porque Deus tinha um propósito específico com ele. Porque ele poderia manter o seu temor a Deus e ter uma vida de desprezo diante dos homens pela sua fé. Mas o caso de José, em específico, foi ele ser abençoado por causa de um propósito. Ele foi para o Egito, manteve o seu temor, a sua fé, e mesmo sendo escravo, Deus deu a ele um bom reconhecimento, uma boa fama. Então, na casa de Potifar, ele, como era uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa de boa índole, ele foi colocado como mordomo daquele comandante da guarda, um homem importante. E, como mordomo, a sua atividade era cuidar dos bens do seu senhor. Porém, Deus fez prosperar aquela situação. Deus fez prosperar a casa ali de Potifar. Deus abençoou tudo que tinha ali ao redor de José. Não porque simplesmente ele era alguém capaz, mas porque Deus realmente estava naquela situação. O plano de Deus em fazer José ser abençoado, em abençoar tudo à sua volta, era de que ele fosse conhecido e chegasse aonde ele chegou depois. Era que houvesse um reconhecimento não só diante de Potifar, mas diante de todo o Egito e do próprio faraó, que a gente sabe depois no decorrer da história. Mas começou aqui nas coisas menores. Esse foi o motivo, isso foi o que aconteceu na vida dele. Deus tinha um propósito e abençoou tudo ali. E apesar de haver aqui algo que poderia impedir a vida dele, a trajetória dele, que ele poderia inclusive morrer, ele se desviou do mal. Ele se desviou do mal. E é aqui no capítulo, o ponto do capítulo, que a gente vê a sua devoção a Deus. Quando a mulher de Potifar seduz José e ele diz: eu pecaria contra Deus?
Então ele se mantém firme ali, a gente vê que ele tinha o temor diante de Deus. E Deus abençoava ele, tanto porque tinha um propósito, como também que José era alguém que estava envolvido nos princípios de Deus. Então tudo aqui andava junto, a bênção de Deus com ele, o propósito que Deus tinha estava seguindo, e também o temor de José diante de Deus, diante dos princípios de Deus. E a gente vê que mesmo ele caindo de posição, como ele resistiu à sedução da mulher, ela levantou uma calúnia e ele foi preso. Ela mentiu, disse que foi ele que tinha seduzido ela, a esposa do seu senhor. E José, ele é colocado na prisão. Só que aquilo ali também foi um plano de Deus. Mesmo parecendo o contrário, mesmo parecendo que estava regredindo, mas aquilo provou a sua fé no Senhor. E aquela queda, ele ter sido preso, foi também um ponto importante para ele manifestar a bênção de Deus que ele tinha, depois sendo reconhecido ali também e agindo de forma sobrenatural depois através de sonho. Mas aqui a gente vê nesse declínio de José, o que mais chama a atenção aqui não é que ele caiu de posição, não é que ele parece que foi amaldiçoado, mas o que é o diferencial aqui nessa história, nessa parte, é o temor dele a Deus. Então não importava se ele era ameaçado de morte, se ela ameaçasse ele de morte, se ele foi preso, se ele não correspondeu aos desejos da sua senhora, da mulher de Potifar, que seduziu ele sendo um mordomo do Senhor, do seu Senhor ali. Mesmo ele indo contra isso, contra a vontade dela, contra esse risco, o que chama a atenção é o temor dele ao Senhor. Mesmo Deus com os seus planos na vida dele, ele não temeu correr o risco de sofrer algo contrariando a vontade dela. Isso é o que marca aqui. Independente se Deus for abençoar, independente se a gente for achar que vai frustrar os propósitos de Deus, porque ali ele poderia ser preso, e realmente foi o que aconteceu. Ele poderia ser colocado para fora, mesmo rejeitando fazer algo errado, mas ela tinha poder ali na casa. Mas ele manteve a sua fé. E esse aqui é o diferencial, independente do que aconteceu depois, tenha sido bom ou ruim. Mas o que acontece aqui, então, é que mesmo na prisão, Deus, ele manteve os seus princípios e Deus o abençoou. Fez também ele ter boa fama, ao ponto de o carcereiro dar a ele autoridade. Deus fez com que ele fosse... Deus foi benigno com ele e deu mercê perante o carcereiro. Então Deus tinha dado um bom reconhecimento diante de Potifar, que José estava submisso, e deu também mercê diante do carcereiro, quando ele estava na prisão, e confiou a José todos os presos. Onde José estava, Deus o abençoava, como disse, por causa de um propósito. Então tudo aqui andava junto. O propósito de Deus, de fazer ele ser reconhecido no Egito, e o temor que José tinha diante de Deus. E a bênção também que Deus fazia aonde ele estava. Então aqui é uma história que mostra que Deus conduz a história, que independente do que aconteça, o importante é manter o temor ao Senhor e a fé, e que se for da vontade de Deus, Ele vai abençoar. Mas esse não é o fundamental. O fundamental é Ele cumprir seus propósitos e nós temos o temor dEle. Se Ele vai nos abençoar onde a gente estiver, aí é outra história.
mas a gente aprende isso aqui. A índole de José e, acima disso, o controle de Deus sobre a história. O importante é manter o temor a Deus, a fé em Deus, a obediência, a submissão a Deus e saber que o que quer que aconteça, Deus tem os seus propósitos. E eles são melhores, ainda que não pareçam, ainda que a gente acha que esteja regredindo, mas Deus tem os seus propósitos. Mesmo que para nós seja algo ruim, mas o que devemos nos alegrar, assim como José, é manter o temor a Deus. Ainda que caiamos de uma posição de mordomo do oficial para um prisioneiro, mas que seja andando no temor ao Senhor, sabendo que Ele conduz a história e os propósitos. Amém.